Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês os causos, os problemas de sono que a gente estava tendo aqui em casa com a Isabela recentemente e que agora tá bem melhor já. Então, só para vocês saberem, acho que é legal dar o contexto geral. A Isabela, a gente sempre gostou de fazer ela dormir. Então, ela dormia sozinha no berço, mas com a nossa presença, com a nossa companhia dentro do quarto. E como ela dormia a noite inteira, a gente nunca achou isso um grande problema, né? Mas quando eu estudei sono, eu sabia que uma hora, eventualmente, a gente teria que começar a ensiná-la, né, a dormir sem essa necessidade. Então, a partir do momento que você faz um ritual de sono bacana, que a criança está com o seu potinho do amor cheio, com uma rotina equilibrada, enfim, está tendo todas as suas necessidades atendidas durante o dia e no final do dia, né, nesse processinho do ritual pré-sono, eles aceitam adormecer sozinhos. Agora, quanto mais acostumados eles estiverem com um processo, mais eles vão exigir que a gente mantenha esse processo. Pois bem, o que começou a acontecer? A gente começou a perceber que a sonequinha da tarde estava impactando o início do sono noturno. Isso já com 3 aninhos. E a gente começou a ensiná-la a adormecer sozinha no quarto. E quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a perceber que bastava deixar a porta um pouquinho abertinha, e a gente ficava olhando ela pela babá eletrônica, né? A gente fazia todo o ritual noturno, saíamos do quarto e a gente avisava ela que a gente ia ficar com a babá eletrônica olhando. Pois bem, isso funcionou por um tempo. Só que esse negócio de pandemia, as crianças em casa, a gente precisa trabalhar, enfim, a vida precisa seguir. A gente acabou deixando ela mais nas telas. E a Isabela começou a ficar com medo à noite. Começou a ficar com medo do escuro, medo de monstro, já imaginando coisas na cabecinha dela, né? Até conversei sobre esses medos com a pediatra. Ela falou que são coisas normais, na verdade, da idade, né? Quando a criança está se aproximando aí dos 4 anos. Mas, principalmente, se é muito aguçado, se a criança tem acesso a desenhos que, segundo a pediatra, né, não são ideais para a idade dela. Porque se fosse, ela não teria medo, né? Pois bem, a gente trabalhou aqui, alguns desenhos eu não deixo mais ela ver, né? E a gente foi trabalhando esse medo nela. E é aí que eu queria chegar, nesse ponto que eu queria chegar. Então aí a gente tinha 2 situações, né? Ela habituada desde bebê a ter a nossa presença para iniciar o processo do sono e o medo. Quando ela começou a sentir, então a gente conseguiu desvincular, né, essa necessidade da presença por um tempo, mas foi pouco tempo, foi, sei lá, um mês, né, que ela ficou dormindo assim, sem a necessidade da nossa presença. Só que o medo trouxe essa necessidade da nossa presença de novo. Então ela passou a não aceitar mais o início do sono noturno sem a nossa presença e começou a despertar de madrugada. Pois bem, por problemas pessoais meus, eu comecei a ter ansiedade, comecei a ter muita angústia, muitos medos. Eu comecei a criar também umas coisas, porque, gente, a pandemia não tá fácil para ninguém, somos todos seres humanos, né? E eu comecei a levar ela pro meu quarto para dormir comigo. Porque eu já estava assim, se eu tô com medo, imagina ela, sabe? Eu comecei a entrar umas noias na minha cabeça. E aí eu comecei a deixar ela dormir com a gente no quarto. Mas olha, eu vou te dizer, foi a pior coisa que eu fiz. Só que naquele momento foi importante para mim. A gente por um tempo conseguiu relaxar e dormir melhor, né? Acabou que a presença de uma fez bem para a outra. E olha como as crianças sugam também, né? As nossas emoções. Será que esse medo dela foi só por ver desenho? Será que ela não sugou a minha emoção de estar numa fase um pouco mais angustiada, um pouco mais ansiosa? Pois eu comecei a me tratar, tô fazendo terapia, né? Tô tomando medicamento para ansiedade, já tô bem melhor. E ela começou a melhorar também. Mas eu tinha que trabalhar nela esses medos dela, né? Então, por indicação da minha psicóloga, eu comprei uns livrinhos para ela para tratar as emoções do medo, né? Depois eu vou deixar no final do vídeo, eu deixo para vocês uma foto da capinha do livro, e
e coincidentemente descobri um podcast do Paizinho Vírgula e tem uma historinha muito legal que chama O Domador de Monstros, de um menininho que ficava imaginando monstros na hora de dormir e ele tornou o monstro algo engraçado, divertido. E aí ele passou a não ter mais medo do monstro, né? Então nos sonhos dele o monstro já era algo divertido, o monstro já era engraçado, era amigo dele. E eu comecei a botar essa historinha várias e várias vezes para ela. E gente, isso ajudou muito, muito, muito. Outra coisa que a gente fez, na verdade, foi até uma amiga minha que fez, quando ela percebeu que a Isabela estava tendo medos, ela brincando, pegou um rolinho de cabelo, colocou no braço da Isa e falou que aquela era a pulseira da coragem. Toda vez que ela sentisse medo, ela poderia abraçar a pulseira da coragem. Pois bem, olha o conjunto de coisas que teve que acontecer, né? E aí, para tirar a Isabela do meu quarto, ela dormiu no meu quarto, sei lá, um mês. Aí eu falei, bom, agora eu preciso do quarto dela. Eu me mudei para lá. Então, eu e meu marido, na verdade, a gente se revezava e dormíamos lá com ela. Só que assim, gente, dormindo no chão, eu não quis investir num colchão confortável para dormir no chão no quarto dela, porque a gente vai sair desse apartamento que a gente tá, né? E não faria sentido eu gastar com isso agora e tudo mais. A gente dormiu lá mais um mês. Por quê, gente? Porque ela tem quase 4 anos. Uma criança maior, ela demanda mais tempo para mudanças. É diferente de um bebê. Um bebê você resolve isso em 3, 4 dias. Uma criança maior não, ela precisa de um tempo para se acostumar aos novos processos, porque os hábitos dela já estão mais enraizados do que de um bebê. Então, a gente fez isso. Chegou uma hora que meu marido falou para mim, não dá mais, chega. Precisa dormir na nossa cama, juntos, como um casal, e ela no quarto dela, como sempre foi. Falei, tá bom, vamos à guerra. Ele começou essa guerra, né? Ele me ajudou, assim, eu sou uma pessoa que eu procuro ter bastante paciência com a Isabela e eu tenho muita consciência das coisas, mas na prática, gente, o buraco é mais embaixo, né? Eu sou muito explosiva, então eu acabo ficando irritada mais fácil e com sono, então eu sou um monstrinho. Então o meu marido, ele é bem racional, prático, decidido, mas ele é mais paciente nessas horas. E aí ele falou, não, beleza, eu vou atender ela. Então ele atendeu ela várias noites. As 2 primeiras noites, assim, que a gente falou, não, agora Isa, a gente conversou com ela, explicamos, falou, agora a gente vai voltar pro nosso quarto, tá bom? E um dia ela falou pra mim, tá bom, mamãe, eu tô preparada. Só que quando a gente vai fazer isso na prática, é óbvio que ela sentiu, que ela relutou, né? Uma outra estratégia que eu poderia ter feito, que eu até não fiz porque eu tô sem impressora e tudo mais, mas eu poderia ter feito um livrinho para ela, porque a gente pode fazer nessas horas, quando a criança é maior, você leva o lúdico ao seu favor, né? E você pode fazer um livrinho de uma historinha que você cria, você monta no PowerPoint, no Word, e imprime isso e vira um livrinho de histórias. E aí qual que é a ideia? Você vai contando essa história para a criança e aquilo vai entrando na cabeça dela. E você cria a história de uma forma como se aquela rotina fosse algo muito legal. E que só crianças muito corajosas e muito decididas e muito fortes vão conseguir fazer. Então, é uma forma de você estimular a criança sem ficar falando tanto como se fosse ela. Você fala dela, mas de uma forma indireta, de uma forma lúdica. Eu não fiz isso, né? Mas eu conversei, a gente conversou, não ficamos de muito blá blá blá, porque também quando a gente fala demais, você cria uma ansiedade na criança. Então você tem que saber ali conversar sem ficar toda hora, né? Então tem que ter um meio termo, né? E isso que às vezes é difícil, né? E aí a gente começou a fazer isso. Colocou ela para dormir, fazíamos o ritual do sono, esperávamos ela adormecer, continuamos fazendo isso até hoje. A gente não tirou nossa presença 100% ainda, mas ela já está dormindo a noite toda sozinha. Primeira noite ela acordou 3 vezes. Praticamente não dormiu, porque dessas 3 vezes ela demorava muito para voltar a dormir. Segunda noite já foi um pouco melhor, terceira noite já foi um pouco melhor. Aí ela estava assim, 2 noites dorme a noite inteira, uma noite acorda uma vez. Mas o que ela pede nessa vez que ela acorda? Ela até falava, quando era eu que atendia ela até falava, mamãe, fica aqui um pouquinho comigo. Só que, gente, se eu fico lá com ela, eu perco o sono e não durmo mais. Então, o que eu falava para ela? Filha, a mamãe vai ficar um pouquinho na porta. Eu deixava a porta um pouquinho aberta
falava, ó, a porta tá aberta, a mamãe tá aqui. Ficava lá um pouquinho até esperar ela se acalmar. Quando ela ficava bem quietinha, eu voltava de ponta de pé para minha cama, deitava e dormia. E ela seguia, né? E aí, o que está acontecendo agora? Isso já deve ter umas 2, 3 semanas, mais ou menos isso. Agora ela tá, por exemplo, essa noite ela acordou meia-noite porque o vizinho fez barulho. Então, olha só, na primeira fase da noite, até meia-noite, até 11h30, meia-noite, as crianças estão num sono super profundo. Depois desse horário, o sono já fica mais leve e é aí, por isso que eles acordam mais de madrugada do que no início da noite. Isso é normal e é até esperado. O que aconteceu? Ela acordou. E quando meu marido estava lá com ela, mas aí hoje foi ele que perdeu a paciência, ele falou, ai, Cláudia, vai lá, tô sem paciência. Falei, tudo bem. Levantei e ouvi o vizinho conversando, jogando videogame no computador, sei lá, era 00h20. Né? Fui lá, acolhi ela, abracei, dei um beijinho, percebi que ela estava com um pouquinho de calor. Então é importante às vezes a gente também chegar perto da criança, porque às vezes é algo que eles estão sentindo e nem sempre eles verbalizam. Mesmo maiores, ela já tem 3 anos e 9 meses, né? Tirei a coberta dela, vi que ela estava bem, né? Falei, ela tá bem, dei um beijinho. Falei, filha, tá tudo bem, vai dormir, amanhã você tem escolinha, precisa descansar. E fiz esse esquema da porta. O ideal, gente, é você ser super, mega, master sincero com a criança. Só que só de eu falar pra ela que eu vou pro meu quarto, ela já começa a chorar. Então eu fico ali na porta, tipo 2 minutos, né? Fala, mamãe tá aqui, tá tudo bem, né? E volto de ponta de pé pro meu quarto. Ela dormiu. 6h30 o celular despertou. E aí, o que ela percebe? Se a minha porta do meu quarto, nosso quarto é bem do lado um do outro. Se a porta do meu quarto fica aberta, ela não escuta o barulho de eu fechar a porta. Então, se eu deixo a minha porta aberta e a dela, ela dorme. Foi uma forma que a gente encontrou dela ficar segura. Então, é por isso que eu falo nas consultorias com as minhas clientes que não existe certo e errado, existe o mundo ideal, né? E o ideal é que você seja honesto, sincero e que você consiga manter o seu filho seguro de alguma forma, porque é isso que eles precisam. Se eles não se sentirem seguros, eles não vão dormir sozinhos. E a forma que a Isabela pediu ela não gosta muito de dormir sozinha, mas ela dorme sozinha se eu deixar a porta aberta, então tudo bem, então é assim que vai ter que ser para mim, né? Então o que acaba acontecendo? Ela acorda super cedo, 6, 6h30. Na semana tudo bem, porque ela vai para a escola, já tem que acordar cedo. Aí o que meu marido a gente faz no final de semana? Se ela acorda muito cedo, tem dia que ela tá tão cansada que ela vai até 7h30, 7:45, mas é bem difícil. Se ela acorda muito cedo no sábado, ele fica com ela e eu fico dormindo. E no domingo é o contrário. Ele fica dormindo e eu fico com ela. Então a gente tem pelo menos um dia da semana que a gente consegue acordar mais tarde e descansar, tá? Então, gente, eu quis fazer esse vídeo que é para vocês verem que assim, sempre dá para melhorar. Mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que respeitar a individualidade do nosso filho, né? E não pode desistir. Porque se a gente não tivesse persistido nesse início, nessas primeiras noites que meu marido persistiu, não cedeu e não deitou lá com ela para dormir com ela de novo, a gente não teria avançado, né? Eu vou ser muito sincera. Se eu tivesse um colchão confortável para deitar lá com ela e dormir, eu não me importaria. Eu acho que ela é pequena, as crianças pequenas, elas precisam de mais atenção, de mais cuidados. Eu não veria problema nenhum. Mas isso quer dizer que eu dormiria todas as noites longe do meu marido. E eu sei que no fundo isso incomoda ele. Então, para o casal não seria legal. Então, a gente tem sempre que pesar tudo. É óbvio que no ápice do cansaço a gente vai fazer alguma coisa, às vezes, não tão ideal. Mas é bom a gente ter pelo menos a consciência disso e não demorar muito para tentar resgatar e fazer o que for melhor para a sua família. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, me conta, compartilha aqui comigo a sua opinião, se de alguma forma isso te ajudou também. E eu vou compartilhar mais, né, coisas que eu faço com a Isabela, para vocês verem na prática tudo que a gente pode fazer para ajudar uma criança mais velha, já com mais de 3 aninhos. Tá bom? Um beijo, até mais!